Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharque os nossos corações e as nossas mentes de muita paz, de muita paciência, de muita esperança, de muita certeza na imortalidade da alma. Nesses dias difíceis, meus irmãos e irmãs, onde a ilusão campeia, onde a superficialidade é o objetivo, onde a irresponsabilidade que ocorre por causa da infantilidade toma conta de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país e de muitas cidades no mundo. Enquanto a ilusão ainda cega nossos queridos irmãos, a nossa função de quem tem conhecimento é a vibração superior, é a vibração de entendimento, é a vibração de amor, de compaixão. Jesus precisa muito dos seus tarefeiros, principalmente nesses dias difíceis. Que nós possamos, amigos, manter as nossas vibrações o melhor possível em nossas mentes, em nossos corações, em nossas casas, porque é muito importante. Jesus e a opção da libertação total. Por que opção? Por que eu não posso colocar aqui como tema da palestra que ele é a libertação? Ele é realmente. Mas a opção de nos libertarmos é nossa. A opção por abrirmos os olhos e acordarmos de séculos e séculos e séculos de ilusão, de paixões devastadoras, de equívocos nefastos, a opção é nossa. Deus, nosso Pai Criador, não invade as nossas opções. Os bons espíritos, o nosso guia, o nosso anjo da guarda, nos orienta. Nos orienta. Através de sonhos, através de bons conselhos dos amigos, através de diálogos. Mas a gente opta por ouvir o bem ou não pelo nosso livre-arbítrio. Nesses dias difíceis, é necessário definir-se. Nesses dias difíceis, é necessário não ficar em cima do muro. Mas talvez vocês estejam pensando, libertação total. Libertar de quê, afinal de contas? De
tudo que nos escraviza e nos faz diminuir a nossa ascensão. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós, encarnados e desencarnados, estamos a caminho da luz. Independente do nosso passado. Todos nós fomos criados para atingir a felicidade. Todos seremos perfeitos. Perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus. Porém, amigos, para alcançar essa perfeição, é necessário que a gente se liberte de tudo que nos escraviza. E o que será que nos escraviza? A fofoca, a mágoa, a preguiça, o comodismo, os vícios em geral, alcoólicos, cigarro, todo tipo de vício. A dificuldade de perdoar também nos escraviza. Porque quando a gente se fixa naquela pessoa que nos magoou, a gente guarda ela para nós e se escraviza a ela, ao invés de nós nos libertarmos para caminhar com mais serenidade, com mais leveza. Tudo que for excesso nos escraviza. Eu gostaria, quem me conhece sabe, que eu sou uma contadora de histórias. E eu gostaria de dividir com vocês uma história retirada do livro chamado Até o Fim dos Tempos. É um livro de Amélia Rodrigues. Quem me conhece sabe também que eu uso muito Amélia Rodrigues, Irmão X, que são as histórias verídicas que ocorreram à época de Jesus e que tocam demais o meu coração, de uma trabalhadora da última hora, de uma trabalhadora que teve séculos para escolher a libertação, mas tenho consciência que passei séculos na escravidão de mim mesma, das minhas escolhas, das minhas paixões. E nessa encarnação, enquanto espírita, estou tendo a grande oportunidade de olhar para mim enquanto espírito eterno. E é essa oportunidade que todos nós estamos tendo. Perceber que somos eternos, que daqui 1000 anos estaremos vivos. Não sei se encarnados ou desencarnados. Não sei se encarnados na Terra ou em outro planeta. Mas estaremos vivos, porque somos eternos. Esse livro, Até o Fim dos Tempos, psicografado pelas lindas e luminosas mãos de Divaldo Pereira Franco, ditado por Amélia Rodrigues, é um livro que tem várias histórias da época de Jesus. E a história que a gente vai trabalhar hoje, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais essa questão de libertação total, é a história que começa na página 107. Essa história, gente, ela começa exatamente de Jesus com os apóstolos dentro de um barco, de um barquinho, voltando de Gadara e indo para Cafarnaum. Eles tinham estado em Gadara. Gadara foi aquela cidade que expulsou Jesus, que não quis ouvir Jesus. Por quê? Porque havia um rapaz, um homem obsediado, que vivia qual bicho, por causa dos seus obsessores. Jesus, ao chegar a Gadara, faz uma desobsessão no rapaz. E os obsessores, então, muito revoltados, muito assustados, assustam a vara de porcos. E uma vara de porcos corre por estar assustada e cai
no precipício. Os gadarenos, muito apegados ao imediato, muito apegados no aqui e no agora, por causa de uma perca, de uma vara de porcos, expulsaram a luz, expulsaram o governador do planeta Terra. Percebam, gente, como muitas vezes a gente ainda faz isso, por coisas banais, por coisas absurdamente infantis, passageiras, que daqui um mês, um ano, nem vamos mais lembrar. Expulsamos pessoas que nos amam das nossas vidas. Expulsamos os bons espíritos de perto de nós. Porque os bons espíritos, eles estão perto de nós, mas tem a questão da vibração. Eu começo a vibrar negativamente, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, com vontade de me vingar. Os bons espíritos se afastam. Eles não ficam nem com mágoa, nem com rancor, nem com ódio. Eles só se afastam. Ficam esperando, orando por nós. Orando por nós. Eles não desistem de nós. Mas eles se afastam. Porque eles não forçam o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, gente, nós agimos como os gadarenos. Por coisas absolutamente inúteis daqui a alguns anos. Nós expulsamos o bem da nossa vida. Mas vamos ver o que a Amélia Rodrigues fala. Eu vou ter que trocar de óculos. Eu achei que aquele dava, mas não dá. Narra Amélia Rodrigues. Jesus estava na barca em direção a Cafarnaum. Retornava de Gadara. Os gadarenos, embriagados de cólera, haviam sido inclementes, expulsando com ferocidade de suas terras Jesus e seus discípulos. O incidente com o obsesso e mais ainda a perda da vara de suínos, que se atiraram dos penhascos ao mar, exaltara-os, tornando-os ferozes. Como muitas vezes a gente fica feroz por nada. Percebam, quando a gente já percebe isso, que bom. Quando a gente já percebe isso, que legal. Como diz lá no sul, trilegal. Eu sou do sul, tem que usar uma expressão de lá. Puxa, que bom que a gente já percebe. Enseguecidos pela revolta, após apedrejarem o ex-lunático que viera apresentar-se-lhe, dando testemunho do poder do Senhor, expulsaram-no sem piedade, mandando de retorno aos sepulcros de onde viera. Da mesma forma hostil, agiram com os pacíficos visitantes. Então, o ex-obsediado veio apresentar-se. Olha, esse senhor, esse rapaz, é realmente o mestre Nazareno. Ele me curou. Mas eles não quiseram ouvir. Botaram o rapaz a correr. E dessa mesma maneira expulsaram a luz de perto deles. A questão econômica predominava, portanto, minando o relacionamento. E aqui eu paro um minuto a história e faço uma pergunta para nós. O que de negativo tem minado os nossos relacionamentos? Que possamos fazer realmente uma incursão em nós mesmos e nos perguntar: o que de insignificante tem minado os nossos relacionamentos? Porque tudo que é material, amigos, passa. No nosso lar verdadeiro, no plano espiritual,
A gente não precisa dessa mesa, desse vestido, desse óculos, de carro, de joia. Então, tudo que a gente não precisar na nossa verdadeira casa, porque aqui nós estamos matriculados numa escola. Viemos aqui para aprender. O planeta Terra é uma escola, um planeta escola, um planeta hospital. Tudo que nós não necessitarmos na nossa verdadeira casa é inútil expulsarmos o amor, a solidariedade, o carinho da nossa vida por coisas que vão ficar e daqui a alguns anos não significam mais nada. Continua a narração de Amélia Rodrigues. O prejuízo com a perda dos animais fora o auge dos comportamentos azedos de Gadara, bem como seus filhos. Perder a oportunidade de se libertar através da mensagem da Boa Nova. Eles estiveram com Jesus, mas optaram pela não libertação. Há séculos, amigos, nós temos tido oportunidades. E a grande maioria dessas oportunidades a gente tem dito não. Há 157 anos, o Espiritismo veio até nós, através do lançamento do Livro dos Espíritos, a 18 de abril. Veio descortinar toda e qualquer parábola que nós não havíamos entendido. Veio explicar toda a mensagem de Jesus. Agora, a gente não tem mais desculpa de dizer, olha, eu não entendi a mensagem de Jesus. O cristianismo redivivo é o consolador prometido por Jesus, que se chama Espiritismo. Eles estiveram perto e não quiseram. Ao aportarem em Cafarnaum, todos foram para a casa de Simão Pedro. Reunindo-se à volta da mesa larga de carvalho escuro, Pedro então interroga o amigo. Agora vai acontecer um diálogo belíssimo entre Pedro e Jesus. Mestre, por que os gadarenos recusaram a palavra de vida? Pedro então não entende. Puxa, por que os gadarenos não quiseram entender as questões da vida para poder se libertarem? E Jesus então, compreendendo o desencanto do amigo, elucidou, como grande pedagogo que é: Pedro, o reino dos céus é uma oferenda do Pai Celestial, que somente aqueles que se encontram em condições próprias podem receber. Todos nós somos espíritos eternos. Nenhuma ovelha que foi confiada a Jesus se perderá. Nós somos as ovelhas que fomos confiadas a Jesus. Nós não vamos nos perder. Porém, caminhar mais rápido, não no sentido rápido, mas no sentido mais eficaz, eficiente, com mais serenidade, com mais paz, com mais leveza. E alcançar realmente degraus mais altos depende das nossas escolhas. Eles, naquele momento, não quiseram. E Jesus coloca: somente aqueles que se encontram em condições. Eles ainda não estavam em condições. E aqui eu quero fazer uma pequena parada também. Muitos dos nossos amores, a gente quer abrir o coração, a gente quer abrir a mente e não consegue. Porque eles ainda não estão preparados, como os gadarenos não estavam. Mas a gente não pode desistir.
A gente não pode ser chato, mas não pode desistir. Não desistir de orar, não desistir de amar, não desistir de dar bons exemplos. Não desistir de dizer, se precisar, eu estou aqui. Continua Jesus. Continua Jesus. É apresentado a todos, a fim de que não haja privilégio para ninguém. Então ele diz que o reino de Deus é apresentado a todos, porque não existe privilégio no reino de Deus. Mas se torna indispensável que cada um se candidate com sacrifício à sua aceitação. Agora chegou a nossa parte. Mas se torna indispensável que cada um faça a sua parte. Que cada um se candidate com sacrifício. Que tipo de sacrifício, amigos? O sacrifício das coisas que ainda nos escravizam. Nós precisamos sacrificar o que ainda nos escraviza. A fofoca, a mágoa, o rancor. As paixões desvairadas. É que para muitos de nós, muitas vezes é muito difícil sacrificar a fofoca. Vem o Almir, eu tenho uma coisa para te contar. E eu digo, não conta. Mas eu quero contar. Não conta. Conta. Pronto. Em vez da gente dizer assim, paz e luz, que Jesus abençoe. Vamos orar por essa pessoa. Então, quando a gente não ouve, não quer ouvir, não quer julgar, a gente está sacrificando a nossa escravidão, a fofoca e ao julgamento do outro. E assim por diante, gente. As compras exageradas, a compulsão por jogo, por compra, por álcool, quando a gente diz isto aqui não vai me fazer bem e eu não quero mais para mim, eu estou sacrificando. Não me sacrificando, eu estou sacrificando as minhas atitudes que me escravizam. Eu estou me libertando. Mas continuando, Jesus está ainda no diálogo com Pedro. Os gadarenos ainda não se encontram muito preocupados com o corpo. Os gadarenos ainda se encontram. Os gadarenos ainda se encontram muito preocupados com o corpo e seus atavios, para poderem valorizar os tesouros que transcendem do imediato. Despertarão lentamente, porque todos nós vamos despertar. Todos somos filhos de Deus, não tem ninguém aqui que é enteado de Deus, gente. Todos vamos despertar. Despertarão lentamente e compreenderão que um dia a luz chegou até eles, mas preferiram a sombra demorada. Neste momento, passada a exaltação devastadora, interrogam-se uns aos outros sobre a ocorrência, lamentando a conduta e sentindo haverem perdido algo de muita importância, que ora os faz sofrer. Então olha Jesus ensinando a amar e não julgar, dizendo para Pedro, um dia eles despertarão. Nesse exato momento eles já começaram a despertar. Eles já estão conversando, estão se dando conta que perderam algo importante. Gente, não exatamente, muitas vezes isso acontece com a gente. A gente discute, não tem o hábito da água. A gente precisa aprender o hábito da água, gente. Está com algum problema em casa? É água na boca e fica com aquela água até se acalmar. E vai conversar da maneira certa, na hora certa, do jeito certo.
Mas como nós ainda não temos 24 horas o hábito da água, acabamos falando bobagem, nos prejudicando, porque a gente passa mal, a pressão sobe, o coração dispara, prejudicando as pessoas que estão à volta e chamando espíritos sofredores para dentro da nossa casa que não precisavam estar ali. A gente podia estar orando por eles, encaminhando eles em oração. E depois que o sangue abaixa, a gente começa a pensar, puxa, fiz bobagem. Puxa, disse coisa que eu não queria. Exatamente isso aconteceu com os gadarenos. Jesus coloca que naquele momento eles já estavam percebendo que tinham tomado uma decisão errada. Então que a gente possa aprender com os gadarenos, amigos. Aprender a não tomar decisões erradas com a cabeça quente. Aprender a orar, ler uma página, conversar com alguém, dar uma caminhada antes de tomar alguma decisão. Pedro então pergunta: e por que, perguntou o discípulo, os porcos atiraram-se no mar? Não se poderia ter evitado o desagradável e angustiante acometimento? Então Pedro disse: mas Jesus, tu és mestre, por que você não impediu? E o mestre então explica: os espíritos que atenazavam o enfermo constituíam uma legião de malfeitores infelizes, que se locupletavam no organismo depauperado da sua vítima. Ao retirá-los do enfermo, sob direcionamento de energia vigorosa, que os deslocaram do campo da vampirização, eram vampiros espirituais, tomaram-se de espanto. Vocês imaginam espíritos obsessores darem de cara com o governador espiritual da terra, o homem-luz. A áurea de Jesus abarca o planeta inteiro. Se apavoraram. Quem é que não vai se apavorar? Você está na treva, você está no erro, você está na cobrança, porque o obsessor ele está sempre numa cobrança. E dá de cara com Jesus. Eles se espantaram, amedrontados, afastaram-se ruidosos e agitados, provocando alteração e violência na área em que pastavam os animais, que assustados correram em direção dos despenhadeiros. Então Jesus explica claramente para Pedro que nenhum espírito entrou em porcos, porque às vezes, não obviamente dentro do espiritismo, mas em outras doutrinas, a gente ouve dizer que os espíritos do mal entraram nos porcos. Não, eles não entraram em lugar nenhum. Eles saíram correndo, mesmo porque é impossível isso. Eles saíram correndo, amedrontados, a vibração muito pesada. E os porcos se assustaram. O mestre continuou: Pedro, e aqui é o ponto mais importante da nossa palestra, amigos. Mais importante, que é o foco da ideia, da questão, da opção pela libertação. A morte nunca poderá interromper a vida, porque nós somos espíritos eternos. A morte interrompe o funcionamento desta carcaça aqui. Mas eu, espírito eterno, continuarei vivo. Desse modo, aqueles que se comprazem no erro e na ação malévola despem a indumentária carnal, mas prosseguem infelizes. Então Jesus coloca assim: a morte jamais vai interromper a vida.
Mas as pessoas que desencarnam e já eram más antes de desencarnar, porque ninguém se transforma porque desencarnou. Nós, ao desencarnar, continuamos sendo exatamente o que nós buscamos ser nessa encarnação. Se eu busquei fazer o bem, se eu busquei amar, se eu busquei perdoar, se eu busquei crescer, se eu busquei evoluir, se eu lutei internamente para cada dia eu ser melhor, é exatamente assim que eu vou chegar no plano espiritual. Mas se eu fui corrupto, se eu roubei, se eu fiz maledicência, se eu fui viciado em droga, em sexo, se eu fui cheio de ódio, de rancor, de vingança, é assim que eu vou desencarnar. Ninguém se transforma na hora da desencarnação. Nós retornamos ao plano espiritual exatamente como vivemos nessa encarnação. E é isso que Jesus está ensinando a Pedro, que a morte não interrompe a vida, mas quando se despe da indumentária carnal, isso é, acontece, né, o processo da desencarnação, prossegue infelizes, tentando prejudicar aqueles que com eles se conectam mentalmente. Então ele está explicando a ocorrência dos obsessores com o rapaz gadareno que era obsediado. Assim será enquanto predominar a cegueira na sociedade humana. Assim será enquanto nós continuarmos escravos e cegos das nossas imperfeições. Porque são as nossas imperfeições que conectam com os obsessores. São os nossos vícios que conectam com os obsessores. Eu só me conecto com alguém que tem afinidade comigo. A expressiva maioria das criaturas humanas ainda prefere o engodo, a paixão escravizadora, a euforia. Após a morte, continuam com os mesmos hábitos e interesses, sendo que estes se transformam no inferno que os aguarda. O inferno não é um lugar geográfico. O inferno é o que nós produzimos dentro de nós, com as nossas escravidões. O céu também não é um lugar geográfico. O céu nós produzimos em nós, quando amamos, quando perdoamos, quando ajudamos, quando estendemos a mão. Após uma pausa, Jesus então prossegue esse diálogo belíssimo na praia de Cafarnaum, na casa de Pedro. A conquista do céu que meu Pai oferece é feito diante a conduta correta. O céu eu produzo em mim, perante a minha transformação. Os deveres retamente cumpridos, o amor em predomínio no imo. Certamente, por enquanto, os interesses pelos suínos predominam na consciência coletiva, aguardando que se abram espaços para a implantação de postulados da Boa Nova, que liberta as mentes e os corações. Jesus não julga. Jesus não disse, eles vão sofrer muito porque eles não quiseram. Não, Jesus não julga. Jesus mostra para Pedro que no momento certo, eles e nós, todos nós, vamos entender que nós não viemos a passeio, que a nossa vida é bela e que tem um grande objetivo que se chama evolução, caminho para a libertação, caminho para a felicidade.
e que nós podemos ser felizes o quanto possível num mundo de provas e expiações. Depende de nós, das nossas escolhas. Dia virá, diz Jesus a Pedro, em que o Evangelho estourará na terra, e os seres humanos compreenderão que o reino dos céus começa aqui mesmo e no coração de cada um, no instante que seja tomada a decisão libertadora. O reino dos céus começa dentro de nós, a partir do momento que nós decidimos que queremos nos libertar. Aí, queridos, aqui termina a história de Amélia, deixando muito claro, com esse diálogo de Jesus com Pedro, que a opção pelo céu é nossa. O que é o céu na terra? A paz que nós construímos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a partir das nossas atitudes, a partir do nosso desapego a coisas absolutamente inúteis para a nossa evolução. E aqui então, amigos, para que a gente possa encerrar, eu trouxe 2 questões do Livro dos Espíritos sobre paixão. Porque talvez, fiquei com medo de ser mal interpretada, porque qual é a diferença da paixão boa e da paixão devastadora que nos faz cada vez mais ficar escravos? E o Livro dos Espíritos nos traz muito claro isso. Então a gente vai ver a questão 907 do Livro dos Espíritos. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Então, esse princípio de eu me apaixonar, não apenas pelo meu marido, pelo meu namorado, pela minha namorada, mas me apaixonar pela vida, me apaixonar pelos meus bichos, me apaixonar pelo meu trabalho, me apaixonar por fazer a caridade, esse princípio é ruim? E os Espíritos deixam bem claro, não, esse princípio não é ruim. É saudável, é um princípio que vem de Deus. Não, a paixão está no excesso provocado pela vontade. Então, o princípio da paixão é saudável. Eu faço a coisa com mais alegria quando eu sou apaixonada pela vida, pelo trabalho, pelas pessoas. O problema é o excesso. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ela se entrega é que causa o mal. O abuso a que ela se entrega é que causa o mal. Que a gente possa refletir, gente. Será que eu estou utilizando bem o meu livre-arbítrio? Será que eu estou utilizando bem esse princípio de Deus, que é a paixão? E para encerrar, meus amigos, a questão 908 do Livro dos Espíritos. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Bom, então eu já sei que o problema é o excesso. E onde está o limite? Quando ela deixa de ser boa e ela começa a ser prejudicial para a minha evolução? E os Espíritos respondem: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado. Quando eu governo, é útil. Quando eu governo o meu cartão de crédito e não gasto por compulsão, aquele cartão é útil. Quando eu não governo e uso, sem parar para pensar que depois eu vou pagar a fatura, aquele cartão vai ser extremamente prejudicial.
para a minha vida financeira, para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual, porque quando a gente tem algum excesso, atrapalha tudo. Então vamos lá. As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado, quando eu governo, e perigoso quando governo. Se eu estou num cavalo e ele dita para onde ele quer ir, ele é um animal irracional, e ele me leva aonde eu quiser, aonde ele quiser, eu estou indo, deixa a vida me levar. E quando eu vou no deixa a vida me levar, as consequências, muitas vezes, são gravíssimas. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Agora ficou fácil. Quando a minha paixão vai resultar num prejuízo qualquer para mim ou para você, para que a consequência vai ser dolorida. Se a minha paixão vai perturbar um lar, se a minha paixão vai perturbar um trabalho, se a minha paixão vai destruir algo, que ela já não é mais boa, ela está doente. E eu e a minha paixão precisamos de tratamento. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil olhar para dentro de mim e dizer: como estão as minhas paixões? São produtivas? Me levam à alegria, à caridade, ao trabalho, ao amor? Ou são negativas? Estão destruindo a minha vida e a vida de outras pessoas. Essas paixões escravizadoras, gente, estão em todos os lados das nossas vidas, porque vêm conosco de muitas encarnações. Que a gente tenha a coragem de olhar para dentro de nós e se perguntar: de que eu sou escravo? De que eu preciso me libertar? A libertação total é uma opção nossa. E a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque não cabe os nossos excessos. A porta é estreita porque cabe nós, espírito imortal, em processo de evolução. Todos os nossos excessos não cabem. Então, enquanto eu não lapidar e me libertar do que me escraviza, eu não consigo entrar pela porta estreita. E essa porta estreita vai fazer com que eu encontre uma caminhada bem mais serena, bem mais leve, a caminho da luz. Volto a dizer, todos nós estamos a caminho da luz. Que possamos fazer essa caminhada com mais amor, com mais leveza, com mais caridade, com o coração limpo de coisas inúteis. Não vamos mais carregar coisas inúteis, queridos. Fulano te fez mal, deixa para lá, ora por ele. Mas não carrega fulano no teu coração. Ora por ele. Um dia ele vai precisar de você. Você estende a mão. Que possamos, queridos amigos, ter um final de domingo, início de semana, com muita paz, com muita luz, com muita serenidade, com muita caridade por nós e pelo próximo. Que Jesus nos abençoe.